E aí, meu povo, tudo certo? Ler um pouquinho aqui para vocês sobre a história dos nossos queridos impostos. Todo mundo ama pagar imposto, né? No Brasil, principalmente. Por Robert Kiyosaki, né? Quem não conhece, ele é o autor desse livro Pai Rico, Pai Pobre. Livro excelente, excelente, gente. Quem puder, leia, você não vai perder nada, só tem a ganhar. Não tem dinheiro para comprar, ó. Tem isso aqui também que eu achei na internet. Esta obra foi postada pela equipe Lê Livros para proporcionar de maneira totalmente gratuita o benefício de uma leitura àqueles que não podem comprá-la. Dessa forma, a venda desse e-book ou até mesmo a sua troca por qualquer contraprestação é totalmente condenável em qualquer circunstância. A generosidade e a humildade é a marca da distribuição. Portanto, distribua este livro livremente. Após a sua leitura, considere seriamente a possibilidade de adquirir o original, pois assim você estará incentivando o autor e a publicação de novas obras. Se gostou do nosso trabalho e quer encontrar outros livros, visite o site Lê Livros. Então tá aí, quem quiser interagir, não tiver dinheiro para comprar, vai lá nesse site. E quem quiser compra o original, porque o original tem mais coisas do que esse daqui, né? Esse aqui falta muitas páginas. Mas eu não vou falar do autor, eu vou falar do imposto em si. Vamos lá. A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Eu não conheço isso aqui ainda, mas vamos lá. Capítulo 5, lição 4. Lembro-me de ter ouvido na escola a história de Robin Hood. Meu professor pensava que fosse uma maravilhosa história de um herói romântico, tipo Kevin Costner, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Meu pai rico não via Robin Hood como herói, ele o chamava de bandido. E né? Robin Hood pode ter desaparecido há muito tempo, mas seus seguidores perduraram. Quantas vezes ouço as pessoas dizerem: por que os ricos não pagam por isso? Ou os ricos deveriam pagar mais impostos para atender a pobreza. É forte, hein? Essa ideia de Robin Hood, ou de ter tirado dos ricos para dar aos pobres, é que provoca os maiores sofrimentos para os pobres e para a classe média. Razão pela qual a classe média paga impostos tão pesados está no ideal de Robin Hood. Meu amigo, tenso. Na verdade, os ricos não são tributados. É a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta instruída. Eita, pesado, hein? Novamente, para entender bem como tudo acontece, precisamos adotar uma perspectiva histórica. Precisamos conhecer a história dos impostos. Ele afirma aqui que os ricos não são tributados, né? Então, devem ser, né, gente? Vamos ler aqui para ver onde ele vai chegar com isso. Meu pai, e diminuir também o imposto para todo, ou igualar os impostos, bota uma tarifa igual para todo mundo. Não quer igualdade? Bota uma tarifa igual para todo mundo. Precisamos conhecer a história dos impostos. Meu pai, muito instruído, era especialista em história da educação. Já meu pai, rico, se tornou um especialista na história dos impostos. Ele considerou aqui uma pessoa que ele trabalhou como pai também, né? Quem ler lá o começo do livro vai entender bem. Meu pai rico explicou a Mike e a mim que originalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, Mike é o colega dele, né, de infância. De novo, pai rico explicou a Mike e a mim que originalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos não havia impostos. Quando dá para imaginar um mundo sem imposto, não dá não, né? Não dá. E termina que a gente aceitando pagar imposto, né? Uma coisa parece que já está no subconsciente. De vez em quando eram lançados impostos eventuais para financiar guerras.
O rei ou presidente anunciava o acontecido e convocava todos para rachar a despesa. Guerra é caro, né? Muito caro. Impostos foram lançados na Grã-Bretanha para financiar as lutas contra Napoleão de 1799 a 1816 e nos Estados Unidos para financiar a Guerra Civil entre 1861 e 1865. Então, até aqui, o governo batia na nossa porta para financiar guerras, né? Defesa também é importante, né? A gente ficar subjugado a outras nações é uma coisa complicadíssima. Mas a guerra é muito complicada, né? Às vezes não é só defesa, é ataque também. E junto os dois. Em 1874, a Inglaterra instituiu um imposto de renda permanente para os seus cidadãos. Olha que maravilha! Em 1913, o imposto de renda se tornou permanente nos Estados Unidos com a adoção da 16ª emenda à Constituição. Maravilha, né? Negócio. Durante certo tempo, os americanos eram contrários aos impostos. Foi o excessivo imposto sobre o chá que levou ao famoso Tea Party no porto de Boston, um incidente que ajudou a desencadear a Guerra Revolucionária. Foram necessários cerca de 50 anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, para se consolidar a ideia de um imposto de renda rotineiro. O que esses dados históricos nos revelam é que, em ambos os casos, os impostos foram inicialmente lançados sobre os ricos. Era isso que o pai rico queria que Mike e eu entendêssemos. Ele explicou que a ideia de imposto se tornou popular e foi aceita pela maioria, divulgando-se aos pobres e à classe média que os impostos estavam sendo criados para punir os ricos. Foi assim que as massas voltaram a favor da lei e ela se tornou constitucionalmente legal. Embora fosse imaginada para punir os ricos, na realidade acabou punindo aquelas pessoas que votaram a seu favor, isto é, os pobres e a classe média. Se eu vendo um produto e pago imposto por isso e você me taxa mais ainda, você acha que eu vou continuar vendendo o produto pelo mesmo preço? Eu vou elevar o preço do meu produto. E o consumidor final é que paga a conta. Infelizmente, é assim. O governo deveria diminuir o seu gasto, né? Porque o governo só gasta. Parece que o gasto é infinito e não vai acabar nunca. Quando o governo sentiu o gosto do dinheiro, isso aqui é interessante, seu apetite aumentou. E aumenta a cada dia, né? O imposto sobre o consumo é a coisa absurda, Disse o pai rico. Seu pai e eu somos exatamente os opostos. Ele é um burocrata do governo, o pai do autor do livro, né? Eu sou um capitalista, o pai que o autor era empregado. Quanto mais ele gasta e quanto mais gente ele contrata, maior será a sua organização. Governo, né? No governo, quanto maior sua organização, mais ele será respeitado. Por outro lado, dentro de minha organização, quanto menos gente eu contratar e quanto menos eu gastar, mais respeito obterei de meus investidores, né? Está falando aqui de duas pessoas, do governo e dele próprio. É por isso que não gosto de gente do governo, diz o pai rico, né? Eles têm objetivos diferentes daqueles da maioria dos homens de negócios. À medida em que o governo cresce, mais e mais dólares saídos dos impostos serão necessários para sustentá-lo. Meu pai, instruído, acreditava sinceramente que o governo deveria ajudar as pessoas. Ele tinha 2 pais, né, gente? Tem que ler lá o livro para vocês entenderem a questão dos pais. Gostava de John Kennedy e especialmente da ideia do corpo da paz. Gostava tanto dessa ideia que ele e mamãe trabalharam para o Corpo da Paz, treinando voluntários para Malásia, Tailândia e Filipinas. Ele sempre lutava por doações adicionais e aumentos no orçamento de modo que pudesse contratar mais gente, tanto no seu cargo do Departamento de Educação quanto no Corpo da Paz. Essa era a sua função, inchar o Estado, né? Os nossos bolsos, inchar o Estado e esvaziar nossos bolsos. Desde os meus 10 anos, ouvia meu pai rico dizer que os funcionários do governo eram um bando de ladrões e preguiçosos.
E meu pai pobre falava que os ricos eram bandidos gananciosos que deveriam ser obrigados a pagar mais impostos. Mais impostos. Quem está certo, né? Ambos os lados tinham argumentos válidos. Era difícil trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e chegar à casa onde o pai era um destacado líder do governo. Não era fácil saber em quem acreditar. Cabeça confusa, né? Do adolescente. Contudo, quando você estuda a história dos impostos, aparece uma perspectiva interessante. Como já disse, a aprovação dos impostos só foi possível porque as massas acreditavam na teoria de Robin Hood da economia, que era tirar dos ricos para distribuir aos demais. O problema é que o apetite do governo por dinheiro era tão grande que logo os impostos precisaram ser lançados sobre a classe média e daí ir descendo. Ou seja, os ricos eram tributados, o apetite cresceu, entendeu? Vamos olhar um povinho ali mais baixo, né? Já que a escala é grande. Os ricos, por outro lado, viram nisso uma oportunidade. Eles não jogam pelas mesmas regras. Como já disse, os ricos já sabiam sobre as sociedades anônimas que se tornaram populares na época das navegações. Eu não conheço essas sociedades anônimas, né? Isso deve ser da época dele, pode ser que ainda exista, pode ser que não exista. Se existir atualmente, existe dentro da lei, né? Os ricos criaram a sociedade anônima como veículo para limitar o risco dos ativos de cada viagem. Isso aqui está falando da época histórica, no caso, né? Os ricos colocavam seu dinheiro em uma sociedade anônima para financiar uma viagem. Por exemplo, o descobrimento do Brasil. O cara vai lá e bancou a caravela que trouxe o descobridor do Brasil. A sociedade anônima, então, contratava uma tripulação para ir ao novo mundo em busca de tesouros. Se a embarcação se perdesse, a tripulação perdia a vida. Mas a perdas para os ricos se limitava apenas ao dinheiro investido em cada viagem. Ou seja, cada um sabe o risco que quer correr, né? O rico financiou, o cara lá da classe mais baixa vai querer ou não participar da empreitada, né? Assim é o mundo. O diagrama que se segue mostra como a estrutura da sociedade anônima fica fora de sua demonstração pessoal de renda e de seu balanço. Como jogam os ricos? Sociedade anônima pessoal tem rendas e despesas, os ativos e os passivos, né? Redução da renda tributável. Renda e despesa. Não sei ler esse diagrama. Quem souber aí, comente aí nos comentários. Pode ser que ele explique abaixo. É o reconhecimento do poder da estrutura legal da sociedade anônima que dá aos ricos uma grande vantagem sobre os pobres e a classe média. Tendo dois pais a me ensinar, um socialista e outro capitalista, rapidamente percebi que a filosofia dos capitalistas tinha mais um sentido financeiro. Percebi que a filosofia dos capitalistas tinha mais sentido financeiro para mim. Tinha a impressão de que os socialistas, em última análise, puniam a si próprios, em decorrência de sua falta de instrução financeira. O cara não tem instrução financeira nenhuma, vai sofrer. Não é à toa que o povo vai pagar 27,5% sobre o salário hoje em dia, né? Não importa o que inventasse a turma do tire dos ricos, os ricos sempre encontravam uma forma de passá-la para trás. É desta forma que os impostos acabaram onerando a classe média. A classe média não estuda, então termina pagando mais, né? Os ricos passaram para trás os intelectuais, somente porque aqueles entendiam o poder do dinheiro. Um tema não abordado pela escola, né? Se dinheiro fosse abordado desde a base da infância, todo mundo teria uma vida pelo menos digna, né? Ou quem quisesse ter, né? Porque a escola, meu Deus, só ensinando inutilidades. Como os ricos passaram para trás, os intelectuais. Quando o imposto tire dos ricos foi implementado, o dinheiro começou a fluir para os cofres do governo. Opa!
Inicialmente as pessoas ficaram felizes, o dinheiro foi repassado para os funcionários do governo e para os ricos. Foi para os funcionários na forma de empregos e aposentadorias. Foi para os ricos quando as empresas receberam contratos de governo. Eita! O governo se tornou uma grande fonte de dinheiro, mas o problema era a administração fiscal desses recursos. Era não, é. Ninguém sabe administrar os recursos do governo, né? Tanto é que o governo só gasta e parece que acham que gasta pouco. Na verdade, não havia recirculação. Em outras palavras, a política do governo, se você fosse um burocrata estatal, era para evitar ter excesso de dinheiro. Se não conseguisse gastar a verba recebida, você se arriscava a perdê-la no próximo orçamento. Certamente não havia reconhecimento para você se fosse eficiente. É mole? Os homens de negócios, por outro lado, são recompensados pelo dinheiro que sobra e são reconhecidos por sua eficiência. À medida que este ciclo de despesas públicas crescentes continuava, a demanda por dinheiro aumentava e a ideia do tiro dos ricos se ajustava agora para incluir níveis de renda mais baixos, chegando aos que tinham votado em favor dos impostos, os pobres e a classe média. E aí, curtiu? Tá curtindo pagar imposto sobre o consumo aí? Vamos bater palmas! Os verdadeiros capitalistas aplicavam seus conhecimentos financeiros para simplesmente encontrar uma maneira de escapar. Os ricos sempre encontram a melhor maneira. Quem sabe lidar com dinheiro sempre vai achar o que é melhor para si. Quem não sabe de nada vai pagar até morrer. Eles se voltaram para a proteção de uma sociedade anônima. Na época, ele está contando essa história aí. Uma sociedade anônima protege os ricos, mas o que muita gente desconhece é que uma sociedade anônima não é algo concreto, no sentido literal do termo. Uma sociedade anônima é simplesmente uma pasta de arquivo com alguns documentos legais, como eu disse lá em cima, que descansa no escritório de um advogado e está registrada em um órgão público. Não é um edifício com o nome de uma empresa, não é uma fábrica ou um grupo de pessoas. Uma sociedade anônima é simplesmente um documento legal que cria o corpo jurídico sem alma. A fortuna dos ricos estava novamente protegida. Mais uma vez, as sociedades anônimas se tornaram populares depois que as leis do imposto de renda permanente foram aprovadas. Porque a alíquota do imposto de renda sobre as sociedades anônimas era menor do que as vigentes sobre as pessoas físicas. Hoje é assim também, Além disso, como foi mostrado anteriormente, certas despesas poderiam ser descontadas da renda tributável da sociedade anônima. Esta guerra entre os que têm e os que não têm se mantém há centenas de anos. É a turma do tiro dos ricos contra os ricos. A batalha é travada sempre que são discutidas leis e continuará sempre. O problema é que as pessoas que perdem não têm informação. Essa é a realidade. Mas hoje não tem desculpa não. A informação está aí para todo mundo, Se elas entendessem a maneira como os ricos jogam, também poderiam jogar. Todas essas informações estão aí. Vocês podem aprender isso aqui também. Então, estariam a caminho de uma independência financeira. Coisa que você não ouviu na sua escola nem na sua faculdade. Você é criado para ser um rato. A mecânica dos ratos. É por isso que me arrepio toda vez que ouço um pai aconselhar seu filho a estudar para poder conseguir um bom emprego seguro. Tá cheio de gente assim, formada desempregada. Um empregado com um emprego bom e seguro não tem escapatória. Vai pagar 27,5% de imposto, Para sustentar quem? Os ricos? Não, para sustentar o governo. O americano comum de hoje, vale ressaltar aqui que Kiyosaki é dos States, Viveu lá. O americano comum de hoje trabalha de 5 a 6 meses para o governo, antes de ter conseguido o suficiente para pagar
antes de ter conseguido o suficiente para pagar seus impostos. Em minha opinião, isto é tempo demais. Quanto mais arduamente você trabalha, tanto mais você paga ao governo. É por isso que eu acredito que a ideia de tiro dos ricos acaba sendo um tiro pela culatra para aqueles que a voltaram. Certamente, certamente. Toda vez que as pessoas tentam punir os ricos, estes não apenas não obedecem, como reagem. Eles têm o dinheiro, o poder e a intenção de mudar as coisas. Não ficam sentados e pagam voluntariamente mais impostos. Ao contrário, buscam maneira de minimizar sua carga tributária, repassando para o consumidor. Simples. Culpa do governo, né? Culpa dessa galerinha do tiro dos ricos. Contratam advogados e contadores competentes e convencem os políticos a mudar as leis ou criar artifícios legais. Vale ressaltar também que tem muito rico sujo, né? Que compra essa galera aqui. Eles têm os recursos para fazer mudanças. O Código Tributário dos Estados Unidos também oferece outras formas de elidir os impostos. Muitos desses instrumentos estão à disposição de qualquer um, mas são em geral os ricos que tiram proveito deles porque cuidam dos seus negócios. Por exemplo, 1031 é um jargão para a seção 1031 do Código da Receita Federal americana, que permite que um vendedor adiar o pagamento dos impostos sobre o ganho de capital restante na venda do imóvel, se este for tratado por um imóvel mais caro. Se este for trocado por um imóvel mais caro. Se você continuar aumentando seu patrimônio, mediante a troca de imóveis, seus ganhos não serão tributados, enquanto você não liquidar a transação. Acontece aqui com as opções. Você faz uma rolagem de opções, você tem uma perda no ativo, no derivativo que você vendeu e recomprou mais caro. Só que você, no mesmo instante, vende do próximo mês. Então, não sai dinheiro da sua conta, entra dinheiro na sua conta. E isso fica como crédito. Essa perda desse derivativo aqui fica como crédito tributário. Quando você tiver algum lucro, aí sim você vai abater esse prejuízo que você teve. Quando você zerar esse prejuízo, você só vai pagar realmente sobre o que você ganha. Praticamente essa mesma ideia aqui de comprou uma casa, vendeu no lucro e já imediatamente comprou outra. As pessoas que não se beneficiam desta poupança de impostos permitida legalmente estão perdendo uma grande oportunidade de aumentar sua coluna de ativos. É simples. Os pobres e a classe média não têm os mesmos recursos. Eles ficam sentados e deixam que o governo espete seus braços às agulhas para a doação de sangue. Eles ficam sentados e deixam que o governo espete em seus braços as agulhas para a doação de sangue. Atualmente fico chocado com o número de pessoas que pagam mais impostos ou aplicam menos deduções simplesmente porque tem medo do governo. Eu sei como um agente tributário do governo pode ser apavorante e intimidante. Tenho amigos cujos negócios foram fechados e destruídos para só depois descobrir que se tratava de um erro do governo. Eu percebi isso, mas o preço de trabalhar de janeiro a meados de maio é um preço muito alto para esta intimidação. Meu pai, pobre, nunca se rebelou, nem meu pai rico. Este foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Você lembrará a primeira lição que aprendi com meu pai rico. Eu era um garoto de 9 anos que teve de sentar e esperar até que ele resolvesse falar comigo. Frequentemente sentei em seu escritório esperando que ele me atendesse. Ele me ignorava propositalmente. Queria que eu reconhecesse seu poder e desejasse ter um dia esse mesmo poder. Durante todos os anos que estudei e trabalhei com ele, sempre me lembrou que conhecimento é poder. Conhecimento é tudo, minha gente. Você vê aí, Donald Trump, bilionário, quebrou 2 vezes, recuperou o que tinha. Silvio Santos, tira tudo que Silvio Santos tem, dá mais 20 anos de vida a ele. Ele vai recuperar, porque ele tem conhecimento. Conhecimento é poder. E hoje o conhecimento está aí na rede. Não, você não vai encontrar na escola nem na faculdade, certo? Conhecimento é poder. E com dinheiro vem mais poder, o que exige o conhecimento certo para mantê-lo e fazê-lo se multiplicar. Sem esse conhecimento, o mundo arrasta você.
pai rico sempre recordava a mim e a Mike que o maior tirano não era o patrão ou o supervisor, mas o homem dos impostos. Se você deixar, o homem dos impostos sempre tirará mais de você. Sempre. A primeira lição relativa a fazer o dinheiro trabalhar para mim, em vez de trabalhar pelo dinheiro, tem na verdade tudo a ver com poder. Se você trabalha pelo dinheiro, está cedendo o poder a seu empregador. Se o seu dinheiro trabalha para você, você mantém e controla o poder. No momento em que adquirimos esse conhecimento do poder do dinheiro trabalhando para nós, Pai Rico quis que nos tornássemos financeiramente espertos e não deixássemos os tiranos nos intimidarem. Você precisa conhecer as leis, a forma como funciona o sistema. Se for ignorante, é fácil ser intimidado. Muito fácil, minha gente. Muito fácil. Você vê isso nos interiores da vida, os velhinhos aposentados, onde os bancos vão lá e cobram tarifa de conta corrente sem necessidade. Minha tia foi uma dessas vítimas. E minha tia tinha medo de cancelar a tarifa porque ela achava que ia perder a aposentadoria dela. É assim. Você é ignorante, você vai ser intimidado, você vai ser escravo de uma coisa que você nem acha que possa existir. Se você sabe do que está falando, tem uma chance de vencer. É por isso que ele pagava tanto advogados e contadores especialistas em tributação, Pai Rico. Era menos dispendioso pagar-lhes do que pagar ao governo. A melhor lição que me deu e que apliquei a maior parte da minha vida é: seja esperto e você não será oprimido. O mundo é dos mais espertos, né? Ele conhecia a lei porque era um cidadão respeitador das leis. Se você sabe que está certo, você não terá receio de se defender, mesmo se você estiver indo contra Robin Hood e o seu bando. Meu pai, instruído, socialista, né, sempre me incentivou a conseguir um bom emprego em uma grande empresa. Ele falava das vantagens de subir na hierarquia empresarial. Ele não entendia que, dependendo apenas do contra-cheque de um patrão, eu seria uma vaca dócil, pronta a ser ordenhada. Quando eu contei a meu pai rico conselhos de meu pai pobre, ele deu uma risadinha. Por que não ser dono da hierarquia? Foi tudo que disse. Eu era garoto e não entendi o que meu pai rico queria dizer com tornar-me dono de minha empresa. Era uma ideia que parecia impossível e assustadora, embora a ideia me empolgasse. Minha juventude não me permitiu vislumbrar a possibilidade de que adultos trabalhassem algum dia para uma empresa da qual eu era dono. Ou seja, fomos treinados a ser pobres, né? Somos treinados a ser pobres. A escola e a universidade que nos diga isso. O importante é que, se não fosse meu pai rico, eu teria provavelmente seguido o conselho de meu pai instruído. Instruído, é ótimo essa palavra, né? Foi apenas a lembrança ocasional de meu pai rico que me manteve viva a ideia de eu vir a ter minha própria empresa e me fez seguir um caminho diferente. Quando eu já tinha 15 ou 16 anos, sabia que não podia continuar a trajetória que meu pai instruído recomendava. Salário limitado, né? Não tinha ideia de como fazer, mas estava disposto a não seguir na direção em que a maioria dos meus colegas se encaminhava. Essa decisão mudou minha vida. Não foi antes de eu chegar aos 20 e poucos anos que o conselho de meu pai rico começou a fazer sentido. Tinha saído da marinha e trabalhava na Xerox. Ganhava muito bem, mas cada vez que olhava para o contra-cheque, me sentia desapontado. As reduções eram tão grandes e quanto mais eu trabalhava, maiores elas eram. A porcentagem é a mesma, mas o volume aumenta, né? Na medida em que eu era bem sucedido, meus chefes falavam de promoções e aumentos. Era lisonjeador, mas podia ouvir pai rico sussurrando em meu ouvido: para quê? Para quem você está trabalhando? Quem você está enriquecendo? Em 1974, ainda estava na Xerox, criei minha primeira sociedade anônima e comecei a cuidar do meu negócio. Sociedade anônima, hoje a gente pode dizer que percebi agora que é a pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica
paga menos impostos. Tem umas vantagens, paga outras coisas, mas tem mais vantagem do que a pessoa física, né? Já havia alguns ativos em minha coluna de ativos, mas agora estava determinado a focar um mercado maior. Esses contra-cheques cheios de deduções justificavam todos os conselhos que meu pai rico me deram ao longo dos anos. Vi o futuro que me aguardava se seguisse o conselho de meu pai instruído. Muitos empregadores temem aconselhar seus empregados a cuidar de seus próprios negócios. Estou certo de que isso pode valer para certas pessoas, mas no meu caso, a atenção dada aos meus negócios, ao aumento de ativos, tornou-me um empregador melhor. Obviamente, né, gente? Agora eu tinha um objetivo. Chegava cedo e trabalhava diligentemente, juntando todo o dinheiro possível para poder começar a adquirir imóveis. O Havaí estava começando a crescer e havia fortunas a serem feitas. Quanto mais eu percebia os estágios iniciais da expansão, mais máquina de Xerox eu vendia. Quanto mais vendia, mais dinheiro ganhava e naturalmente fugi da armadilha que eu trabalhava mais e não menos. E natural. Quanto mais vendia, mais dinheiro ganhava e naturalmente mais deduções apareciam no meu contra-cheque. Era inspirador. Estava tão ansioso para fugir da armadilha que eu trabalhava mais e não menos. Por volta de 1978, costumava ocupar um dos primeiros 5 lugares entre os vendedores, às vezes o primeiro. Estava louco para sair da corrida dos ratos. Em menos de 3 anos, eu estava faturando mais em minha pequena empresa, uma companhia imobiliária, do que na Xerox. E o dinheiro que ganhava na minha coluna de ativos, minha companhia imobiliária, era o dinheiro que trabalhava para mim. Não era eu batendo em portas para vender copiadoras. O conselho do meu pai rico fazia mais sentido. Logo, o fluxo de caixa de minhas propriedades permitiu que minha empresa comprasse meu primeiro Porsche. Meus colegas vendedores de Xerox pensavam que eu estava gastando minhas comissões. Não estava. Estava gastando minhas comissões em ativos. Meu dinheiro estava trabalhando arduamente para ganhar mais dinheiro. Cada dólar de minha coluna de ativos era um grande empregado, dando duro para fazer mais empregados e comprando para o chefe um novo Porsche a ser deduzido da renda tributável. Comecei a trabalhar mais para a Xerox. O plano estava funcionando e meu Porsche era a prova. Ao aplicar as lições do meu pai rico, eu, tão jovem, poderia sair da proverbial corrida dos ratos de ser empregado. E isso foi possível dado aos sólidos conhecimentos financeiros adquiridos com estas lições. Sem esses conhecimentos, o que chamo de QI financeiro, meu caminho para a independência financeira teria sido muito mais difícil. Agora divido com outros, por meio de seminários, tudo que aprendi. Sempre que faço minhas palestras, lembro aos ouvintes que o QI financeiro se compõe de 4 grandes áreas: contabilidade, investimento, lei e vantagem tributária. Vamos ler cada uma. Contabilidade é o que chamo de alfabetização financeira, uma habilidade vital se você quer construir um império. Quanto mais dinheiro estiver sob sua responsabilidade, mais acuidade é exigida ou a casa desmorona. É o lado esquerdo do cérebro ou os detalhes. A alfabetização financeira é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras, e isso lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Investimento. O que eu chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Investimento é o que eu chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. E isso envolve estratégias e fórmulas. É o lado direito do cérebro ou o lado criativo. Entendimento dos mercados, a ciência da oferta e da demanda, a necessidade de conhecer os aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção. O boneco Tickle Me Elmo, no Natal de 96, é um caso do mercado técnico ou conduzido pelas emoções. Outro fator, não conheço isso aqui, né? Outro fator de mercado é o dos fundamentos ou do sentido econômico de um investimento. O investimento faz sentido ou não de acordo com as condições correntes do mercado. Muitas pessoas pensam
que os conceitos de investimento e a compreensão do mercado são muito complexos para as crianças. Elas não conseguem ver que as crianças conhecem esses assuntos intuitivamente. Para aqueles que não estão familiarizados com o boneco Elmo, esse era o personagem da Vila Sésamo, que estava povoando o sonho das crianças antes do Natal. A maioria das crianças queria e colocava em primeiro lugar em sua lista de presentes. Muitos pais se perguntavam se a empresa estava retendo intencionalmente o produto fora do mercado, enquanto o continuava anunciando nas vésperas de Natal. Desencadeou-se um pânico em função da grande demanda e da oferta escassa. Sem encontrar bonecos à venda na loja, especuladores viram a oportunidade de fazer pequenas fortunas à custa de pais desesperados. Demanda altíssima, né? Os infelizes pais que não acharam o boneco foram forçados a comprar outros brinquedos. A incrível popularidade do boneco Elmo não fazia sentido para mim, mas serve como um excelente exemplo econômico de oferta e demanda. O mesmo pode ser tido no mercado de ações, títulos, imóveis e cartões de beisebol. Lei. Por exemplo, utilizando uma sociedade anônima com os artifícios técnicos contábeis, o investimento e os mercados podem permitir um crescimento explosivo. Uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias e a proteção oferecida por uma sociedade anônima pode enriquecer muito mais rapidamente do que alguém que é simples empregado ou proprietário único de uma empresa. É como a diferença entre andar e voar. A diferença é muito profunda quando se trata da riqueza a longo prazo. E as informações hoje em dia estão para todo mundo, minha gente. Todo mundo. Vantagens tributárias. Uma sociedade anônima pode fazer muitas coisas que a pessoa física não pode. No nosso caso aqui é o CNPJ, né? Pessoa jurídica. Eles chamam aqui de sociedade anônima. Como pagar despesa? Uma sociedade anônima pode fazer muitas coisas que a pessoa física não pode, como pagar despesa antes de pagar impostos. Interessante. Isto é uma especialização muito empolgante, mas não necessária, a menos que você tenha grandes ativos ou uma empresa. Os empregados ganham e o imposto é descontado na fonte. Assim, eles têm que tentar sobreviver com o que sobra, né? A gente poderia ter a opção de pagar ou não o INSS, né? A gente poderia investir, mas como o povo não tem educação financeira, é até bom que o INSS desconte a força do contra-cheque, porque as pessoas sem educação financeira, elas não iam investir esse dinheiro em outra coisa para o futuro dela mesmo, né? Mas o INSS em breve quebra, pirâmide insustentável, e daqui a pouco vai ter reforma, a cada ano tem uma reforma nova. Uma sociedade anônima futura gasta tudo o que pode e paga imposto sobre o que sobra. É uma das principais brechas tributárias que se valem os ricos, isso lá nos States, né? Então o cara vendeu uma casa, teve um lucro bom, o cara compra logo outra casa e não vai ter. Se sobrou dinheiro que vai pagar sobre. Muito interessante isso aqui. É fácil constituí-las e não são dispendiosas de seus próprios investimentos, se seus próprios investimentos geram um bom fluxo de caixa. Por exemplo, se você é dono de sua sociedade anônima, suas férias podem ser reuniões de conselho no Havaí. Prestação de carro, seguros, consertos são despesas da sociedade. A mensalidade da academia de ginástica é uma despesa da sociedade. A maioria das refeições no restaurante pode ser considerada como despesa, e assim por diante, mas faço legalmente antes de pagar um imposto. Muito interesting. Proteção contra processos judiciais. Vivemos em uma sociedade litigiosa. Todos querem uma parte do seu dinheiro. A vagabundagem quer o dinheiro da gente a qualquer custo. Os ricos escondem boa parte de sua fortuna por meio de sociedades anônimas e fundos fiduciários para proteger seus ativos dos credores. Quando alguém processa uma pessoa rica, depara-se frequentemente com camadas de proteção legal e descobre finalmente que a pessoa rica não possui de fato nada. Os ricos controlam tudo, mas não possuem nada. Os pobres e a classe média tentam ser dono de tudo e
perdem para o governo ou para outros cidadãos que gostam de processar ricos. Eles aprenderam com a história de Robin Hood: tire do rico e dê aos pobres. Como parte de sua estratégia financeira geral, recomendamos firmemente que você agrupe seus ativos sob o manto de uma sociedade anônima, uma pessoa jurídica, um offshore e por aí vai, né? Mas pagar 27,5% de imposto é complicado. Mas quem pediu isso? A própria sociedade, como ele já disse no texto, né? É isso aí, pessoal. Qualquer comentário, discordância aí dos meus comentários, fiquem à vontade aí para discutir nos comentários deste vídeo. Valeu!